Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje teremos uma live com a Nadir Paz, onde vamos falar sobre o processo de autossabotagem. Deixa eu convidar ela. Oi, Dé, seja bem-vinda, tudo bem? Vou colocar aqui o tema. Vamos falar hoje sobre como eliminar a autossabotagem. Nadir tá com a Nadir Paz. Hoje vamos conversar sobre como eliminar a autossabotagem. Oi, oi. Oi, Nadir. Olá, tudo bem? Tudo bem? Estou aqui, Tudo. estou clicando aqui para fixar o comentário. Tá. Fixou já? Ah, ainda não. Ainda não, né? Isso. Peraí. Eu estou clicando nele, mas não tá. Ah, Clica agora aí, foi. aparece fixar. Isso. Fixou, Nadir. Tudo bem aí, Nadir? Tudo. Pena que tá chuvoso, tá escuro, assim, não foram uns dias não muito. Mas tudo bem, deu para caminhar, tá gostoso. Sempre bom, né? Ah, Trocar de ares. tá bom, muito bom. Nadir, obrigada aí mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, né? Hoje nós vamos falar sobre eliminação de autossabotagem, um assunto aí tão importante para diversas pessoas ouvirem, né? Principalmente as Verdade, empreendedoras. Muitas delas verdade. acabam fazendo essa autossabotagem de forma inconsciente, não é mesmo, Nadir? É verdade, são mecanismos automáticos que a pessoa às vezes nem tem consciência, por isso que é sabotagem, né? Vai na mão, vai no sentido contrário do que deseja, né? Isso mesmo, exatamente. Vamos lá. Se você está aqui, Rafael, seja bem-vinda, a Dé também, seja bem-vinda. Quiser convidar alguém para estar participando, a gente vai estar falando sobre isso, o impacto disso hoje na sua vida profissional, na sua carreira, no seu negócio, né? Tudo que é de forma inconsciente, eu falo que o inimigo invisível é muito mais difícil da gente combater. Quando a gente É, conhece, a gente consegue combater ali, né, Nadir? é verdade, com certeza. É isso Então mesmo. tá bom. Nadir, A nossa mente pode ser a nossa maior amiga ou a pior inimiga. E quando eu conheço quem é realmente a força inimiga, eu posso criar o antídoto, né? Pegar forças contrárias, né? Isso aí. isso aí. Exatamente. Então vamos lá. Nadir, fala pro pessoal. Você estudou bastante recentemente, né? Depois no final você vai falar um pouquinho mais para fazer especialmente um curso sobre isso. Eu achei super bacana, né? Falar exatamente sobre isso, porque a autossabotagem ela está relacionada às crenças, né? E as crenças que são Tá, muitas vezes inconsciente. E eu costumo dizer que sim, 80% nosso é inconsciente, né? Então, com fala para o certeza. pessoal o que leva um processo de autossabotagem, o que faz as pessoas se autossabotarem. Então, ok. Então vamos lá. Primeiramente vamos falar o que que acontece, né? Às vezes a pessoa está super motivada, vai numa palestra, chega lá, puxa, tive um insight, estou motivada, aí vai, sai e não continua aquilo, né? Desiste. Quantas resoluções, quantas
compromisso a gente faz no final de ano, e normalmente metade dos compromissos fica para o meio do caminho. Por que isso acontece, né? Com relação à saúde, bem-estar, as pessoas começam, às vezes, primeiro adia, pode procrastinar, mas quando começa, às vezes começa animado um processo, e lá pelo meio do caminho, no primeiro obstáculo, também desiste um processo de emagrecimento, um processo de saúde, acaba desistindo. Então, por que isso acontece? Acontece exatamente devido à autossabotagem. Por que a gente se sabota? É claro que ninguém vai fazer isso de sã consciência. Ninguém deseja querer algo, eu quero ter saúde, e aí eu sucumbo no meio do caminho. Como pode alguém querer algo e fazer o contrário? Mas é involuntário. Nós fazemos isso sem querer, exatamente. O que é autossabotagem? Autossabotagem, eu tenho as minhas metas, eu tenho meus desejos, eu quero aquilo, mas as minhas ações, meus comportamentos, ele me leva para o sentido oposto. Então, isso é autossabotagem. Por quê? Porque os pensamentos, os comportamentos sabotadores, eles se originam nas crenças. E, normalmente, lá na nossa infância, quando que esses mecanismos sabotadores, eles foram construídos? Lá na nossa infância. Naquela época, para a nossa sobrevivência, para diminuir as nossas dores físicas, emocionais. Então, naquela época, ele até foi saudável para nos ajudar a sofrer menos. Como que eles foram os nossos guardiões. Então, nós tivemos que desenvolver alguns mecanismos, racionalizar algumas coisas para sofrer menos. E aí esses mecanismos foram construídos. Todos nós, em algum nível, nos sabotamos. Uns mais, outros menos. Um mais em algum aspecto, outro no outro. Mas, na verdade, todos nós nos sabotamos. Sempre que tem procrastinação, indecisão, medo, ansiedade, desânimo, quando a gente está com esses são indícios de que a gente está se auto-sabotando. É claro que no nível mais elevado, o grau de auto-sabotagem fica maior. E pode chegar no nível até não bem saudável mesmo, nível bem elevado, e precisamos de ajuda de profissionais, até uma ansiedade muito elevada, medo muito grande, desânimo, que pode ir para uma depressão. Começa num mecanismo simples e pode entrar num emaranhado, se não for cuidado. Então, o que ajuda a gente a sair desse ciclo vicioso de autossabotagem? De querer algo e fazer exatamente o contrário. É o autoconhecimento, é essa conexão com o nosso poder interno, é se conhecer, Isa, isso nos salva. Ô, Nadir, a Gina tá deixando duas queridas. Gina, seja bem-vinda. Manda um beijo para ela. Mamãezona. Você é muito querida. A Patrícia está aqui. Jéssica, seja bem-vinda, viu? Arlindo está dizendo, muito bom assunto. É mesmo, viu? Se você quiser compartilhar com alguém, se você conhece alguém que, de repente, você percebe que essa pessoa, tô me sabotando muito, essa pessoa também se sabota demais. Você viu que a Nadir tá falando sobre essa questão da procrastinação, a pessoa que tem muito medo, e muitas vezes aí essa pessoa, às vezes, ela nem tem consciência. No começo aqui, o que a gente falou foi justamente isso. Às vezes a pessoa ela ainda nem adquiriu consciência, porque os autossabotadores, eles são ali desenvolvidos nas crenças, tá? E elas são aí inconscientes, muitas vezes. E quando você começa a trabalhar, quando você começa a ter consciência disso, a gente consegue trabalhar. Eu falei logo no comecinho, né? Um inimigo visível é muito mais fácil de trabalhar do que um invisível, né? Exatamente, então, Isa. As crenças agem no nosso invisível. O que se apresenta para a visão é o nosso comportamento, mas o combustível do comportamento são as crenças que estão no nosso invisível. Isso aí. E, Nadir, falando de crenças, que a gente nem planejou falar sobre isso, né? Vamos falar de autossabotagem. Falando de crenças, existem as crenças que são fortalecedoras e as crenças que são limitantes, né? Que também estão lá, muitas vezes, no nosso invisível. E aí, quando a gente começa a estudar, identificar e ajudar o nosso cliente ali, justamente em algo que ele não consegue ir para frente, que ele não consegue agir,
A gente precisa ali identificar se o processo de autossabotagem não está relacionado a uma crença limitante, não é, Nadir? Fala aí. Exatamente. Isso. As crenças, elas nos elevam, são as crenças possibilitadoras, motivadoras, ou elas nos travam. Se tem alguma área da nossa vida... Opa, aqui eu tô tá passando... Deixa o carro passar. Deixa o carro passar. Então é o seguinte... Seja bem-vinda. Se você tiver alguma dúvida, a gente vai pondo aqui. Thaís, seja bem-vinda. Se vocês tiverem dúvida, coloca aqui pra gente, tá? Legal, Isa. Então, assim, as crenças, a energia, ela é como se fosse o combustível da nossa conduta, dos nossos comportamentos. Então, se são crenças possibilitadoras, motivadoras, elas nos elevam, ela nos motiva, ela nos leva para onde a gente quer, para as nossas conquistas. Mas quando é uma crença limitante, uma limitadora, ela nos trava, ela nos empaca. Então, se você tem uma área da sua vida aí, dos grandes pilares, relacionamento, carreira, saúde, finanças, que anda empacada, é porque ali tem um processo, um núcleo de autossabotagem. É muito provável que você tenha uma crença, e normalmente as crenças mais pesadas que nos trava, nos empaca, são as crenças da identidade. São as crenças de quem somos. Em algum nível, todos nós tivemos um abalo na nossa identidade quando a gente era criança, mesmo com pais amorosos, mesmo com um ambiente familiar onde tinha confiança, mas a gente tinha o ambiente todo para viver, né? Na escola, os bullying, as comparações, um é melhor aqui, outro é melhor ali. E a criança, ela não tinha assim, muita estrutura cognitiva como nós temos hoje para a gente suportar isso. A criança era muito emoção, né? Era sentimento, emoção, e tudo é muito intenso. Quando ela está feliz, ela está muito feliz, mas quando ela fica triste, quando ela tem algo errado que ela sente muito a dor também. Então é muito intenso, é muito exacerbado. Por isso que todos nós sofremos de alguma maneira um abalo na nossa crença de identidade, de quem eu sou. A gente sempre colocava em dúvida quando criança, será que eu sou boa o suficiente? Será que gostam de mim mesmo? E nós nascemos querendo o amor de todo mundo, a aprovação de todo mundo, a aceitação de todo mundo. Mas o mundo não é bem assim, né? Nem tudo é 100%, sempre tem as dificuldades, né? E aí os sabotadores foram criados lá na infância exatamente para a gente suportar e se sair melhor dessa, minimizar e a evolução do ser humano, a gente não morrer na selva, chegar até aqui, mas sobrevivemos. É possível sobreviver. Exatamente. Isso aí, a gente é criança e a gente se defende com as armas que a gente tem. Só que o que eu costumo dizer, né, Nadir, acho que é um ponto super importante, hoje nós já somos adultos. Então a gente precisa aprender a trabalhar com isso e falar para essa nossa criança, né? Olha, tá tudo bem, você cresceu, você desenvolveu isso. Quando você era pequena, você não sabia ainda lidar com isso. Agora você é adulto, tá? Você não precisa mais ficar agarrado a isso. Exatamente. Temos uma pergunta do Arlindo. Tem. E quando temos prazer... Arlindo, eu não entendi. Quando temos prazer, fazer isso aos outros, precisamos de ajuda? Prazer no quê, Arlindo? Só coloca aqui pra gente responder aqui pra você, tá? Finalizar essa pergunta e conseguirmos responder aqui pra você. Só não entendi o prazer, no que você... A Nadir falou sobre diversos pontos, eu não entendi no prazer no quê, tá? E aí, Nadir, sabe, você falou sobre a crença de identidade. Eu acho fantástico a gente falar sobre isso. Você acredita que eu atendi? E aí vai para vocês, tá? Que estão nos assistindo. É muito importante, e aí eu vou falar para a tua carreira, para aquilo que você decidiu como exercer na sua vida profissional nesse momento, porque às vezes a gente vai mudando, tá? É muito importante aí você trabalhar essa crença de identidade. Eu estou atendendo uma empresária e ela não falava que ela era empresária. Não falava, eu sou empresária. Inclusive, ela fazia exatamente o horário corporativo, que ela veio fazendo horário corporativo. Porque para ela ainda vivenciava, ela usava o uniforme da empresa, se comportava como a crença que ela tinha de identidade, né?
Aham, CLT. naquela empresa. É. Exatamente. E quando a gente começou a trabalhar nessa questão do posicionamento dela, da posição dela, dela olhar para o nome dela ali no CNPJ, isso foi sendo modificado, né? Ela foi entendendo, inclusive, as funções que ela tem estratégicas na Aham, empresa. Então, é, essa questão de crença de identidade, assim, daquilo que eu sou, né? Daquilo que eu exatamente. sou dentro da empresa que eu estou, daquilo que eu sou, né, na minha vida pessoal, daquilo que eu sou como mulher. Então, isso é muito importante, porque aquilo que eu Uhum, sou vai fazer com que a gente tenha os comportamentos relacionados à nossa identidade, tá? é isso aí. Em Então, assim, ele perguntou de novo? Ah, sabotar as saber pessoas. Tá. isso, quando Deixa, sabotamos deixa, as pessoas. Eu já respondo para ele. Deixa eu só fechar aqui um raciocínio. Então, Isa, assim, quando a gente tem uma crença de identidade, eu sou menos do que eu sou, porque normalmente nós somos muito melhores e maiores do que a gente acredita que é. Porque nós somos educados a sempre olhar para o que falta, a sempre ir para o negativo, até por questão de sobrevivência mesmo, né? Para incentivar essa coisa do medo, da baixa autoconfiança, enfim. Então, a gente cria uma crença distorcida sobre quem nós somos, e aí, nós, a partir dali, se eu tenho uma autoimagem de quem eu sou, negativa ou distorcida, as minhas percepções, a partir dali, ela fica distorcida. A percepção de mim mesma, a percepção de mundo, a percepção das coisas. E as minhas ações, minha conduta, meu comportamento, eles são distorcidos também, porque vem dessa energia distorcida. E quais serão os resultados? Também distorcidos. E a gente fica nesse ciclo, até que a gente toma consciência onde, lá na raiz da essência de quem eu sou, e potencializo isso, e me conecto com o meu poder, e eu vejo que eu sou muito maior do que eu estava acreditando que eu era até aquele momento, aí muda tudo, porque aí eu vou perceber a mim e um mundo diferente, muito mais potencializado, eu vou ter uma conduta, um comportamento muito, muito mais fortalecido, e vou ter resultados muito melhores, extraordinários, com certeza, porque tudo vem daí. E aí a gente sai desse ciclo. Vamos responder o Arlindo? Então ele quer saber se quando a pessoa tem prazer de sabotar o outro. Tá. Aí é sabotar no sentido consciente, é uma conduta que aí não. Porque o outro só vai ser sabotado se o outro se permitir. Tá? Talvez. Sabe aquele acoplado? Um complementa o outro. Então vamos imaginar que tem aquele que gosta de sofrer e tem aquele que gosta de fazer o outro sofrer. E aí junta. O outro vai ser sabotado e vai se permitir sofrer, porque ele permite. Aí aquele que gosta de judiar do outro, né, nesse sentido, aí dá tudo certo, aí se encaixa. Porque o outro só vai se permitir ser sabotado se ele quiser, né? E aí eu acho que nem é autossabotagem, é sabotar o outro. Mas aí é uma má conduta, ou pode ser, se for, porque daí eu acho que já é consciente, é uma maldade mesmo, querer puxar o tapete do outro, sabotar o outro. Aí entra uma série de outras coisas, né? Não é só. Porque o processo de autossabotagem é inconsciente. Quando eu quero sabotar o outro, quero prejudicar o outro, aí já são outras coisas em ação, né? Não é só a sabotagem em si, né? Não é Sim. isso, Isa? O que tu pensa disso? Ter prazer em É, sabotar o eu outro, acredito que sabotar. a minha opinião a respeito da sabotagem é que a sabotagem é individual, tá? Eu acho que isso da gente fazer para o outro tem a ver com conduta mesmo, né? Se de repente tem a ver com, eu fazer algo que não é bacana para outra pessoa, tem a ver com valores, com princípios, com Sim, conduta. Agora, é responsabilidade totalmente minha permitir isso ou não, né? exato. E aí, se eu não consigo, tá, Arlindo, me posicionar a respeito disso, aceitar Eu me isso, saboto, né? tomar decisões a respeito disso, aí o processo de sabotagem é meu. E aí eu preciso trabalhar. Uma coisa importante que a Nadir falou e que vou até perguntar aqui para ela explanar um pouquinho mais para vocês, é a questão do autoconhecimento. Às vezes a gente não consegue fazer um posicionamento, a gente não consegue ali deixar que uma pessoa não me sabote, porque a gente não sabe, de repente, identificar o que é importante para a gente. E aí a gente não consegue fazer esse posicionamento. E aí é importante você trabalhar esse autoconhecimento, né? Nadir, qual o Isso mesmo. prejuízo? Vamos lá.
qual o prejuízo da autossabotagem. Eu queria que você falasse tanto para a vida pessoal e principalmente aí para quem empreende, tá? Porque eu vejo muitas empreendedoras se sabotando, muitas. Assim, e posso falar até os nomes aqui, porque a gente usa teste, né, Nadir? Uma coisa boa é que a gente consegue hoje aplicar um teste, que a gente vê exatamente quais sabotadores estão te sabotando nesse momento, mas qual o prejuízo disso, desse processo de autossabotagem? Sim, com certeza, né? Cada sabotador tem um padrão, então a gente tem vários deles, né? Vários, vários. Cada um tem um nome aí que o Chamini da inteligência positiva criou para cada padrão disso, que é um sofrimento, né? O padrão sabotador tira a gente do foco, enfim. E esses padrões foram desenvolvidos, já falei que lá na infância, e ele tira a gente do foco. Então tem aquilo que eu falei ainda há pouco, a procrastinação, a indecisão, o medo exacerbado, a ansiedade, o desânimo, frente a qualquer obstáculo, recuar, não avançar, tudo isso são sinais que o sabotador está agindo na nossa vida. Por quê? Normalmente quem é um empreendedor, ele tem um negócio, ele tem um sonho, ele tem um desejo, correto? Para fazer aquilo que ele gosta, de ajudar outras pessoas, de criar um produto ou um serviço para ajudar a impactar vidas, enfim. E se ele se auto-sabota, ele vai na direção contrária daquilo que ele deseja. E é claro que isso vai ser ruim para o negócio. O negócio não vai dar resultado do jeito que ele quer, ele vai ter dificuldade de chegar nas metas da maneira como ele gostaria. Então, isso é um prejuízo. Além de ser prejuízo financeiro, é um desgaste emocional de você querer algo e o trabalho ficar ali empacado, ou não andar para frente nem para trás. E a autossabotagem faz isso com a gente. A coisa fica amarrada e gera prejuízo de todos os níveis, de todas as ordens. Não é só o financeiro, não. O financeiro a gente eu acho que é menos, mas entra uma série de outros prejuízos, né? De energia, de valores, de satisfação, de motivação, um monte de prejuízo que empaca aí o negócio e a vida pessoal também, né? Claro, como eu posso desejar algo e agir no sentido contrário e nem ter consciência disso, tá? Baixa autoestima, gera uma série de coisas e que pode gerar até doenças físicas. Se eu viver por muito tempo no processo de autossabotagem, de desmotivação, posso ir lá para depressão. Se eu ficar numa procrastinação muito grande, pode gerar uma crise de estresse, de tensão, e você vai se desgastando energeticamente a tal ponto que talvez isso vai gerar uma doença mesmo, física, e aí a pessoa vai ter que parar para olhar para tudo isso. Então, antes que isso aconteça, gente, o autoconhecimento nos ajuda a sair desse ciclo de autossabotagem. Porque a gente vai se conectar no autoconhecimento com os nossos talentos, com os nossos dons, com as nossas forças, com os nossos valores. Dentro de um processo de autoconhecimento, a gente vai se conectar com o nosso propósito, com a nossa missão. E olha, isso dá uma força, um poder tão grande que não vai ter um sabotador que vai tirar a gente do foco. Quando eu sei do meu propósito de viver a vida, o sabotador vai ficar sucumbido pelo meio do caminho. Quando eu sei com clareza a minha missão de vida, o que eu vim fazer nesse mundo, quando eu sei disso, eu já me potencializo, eu já me fortaleço. O sabotador fica pequenininho, diminui a sua força. Muito, muito. Sem dúvida. Ó, a Lúcia falou exatamente, Isa, quando eu estava falando sobre a identidade, né, Lúcia, das empreendedoras. Passou por isso, né? Perfeita colocação. Adri, seja bem-vinda. Excelente, Nadir, essa colocação, né? A gente volta lá do prejuízo que isso pode ter, depressão, estresse, e aquilo que a gente precisa fazer, que você já falou, autoconhecimento, né? A gente precisa se conhecer, a gente precisa saber o que é importante pra gente, para tomar decisões. Tem vezes, e aí eu vou falar, a Nadir também pode falar, quando a gente vai atender alguém, a pessoa já chega lá, já tá até aqui, já tá até o talo, né? Eu costumo dizer, a nossa cultura aqui também não contribui, né, Nadir? Porque nós fomos condicionados numa cultura não de prevenção, né? Então, a gente não foi educado a prevenir
os problemas, a gente não foi educado a procurar ajuda, a procurar auxílio antes de haver os problemas. Então, o que é o ideal? Eu falo principalmente para quem empreende, para quem tem empresa, você que trabalha, né, tem uma carreira e de repente, o que é ideal? Você percebeu que assim, eu tô ficando estressada, porque a gente percebe. A gente sente, nossa tonalidade de voz já muda, a gente já dá patada em casa, não é, gente? A gente Sim. percebe isso, quando as Sai do nossas equilíbrio, emoções... né? Sai do Com prumo. certeza. Tá saindo, a Nadir já falou aí a frase, né? Saiu do prumo, mulheres, saiu do prumo. Presta atenção, vou pedir ajuda. O que está acontecendo? Deixa eu pedir alguém para me ouvir, para ver o que pode estar acontecendo. Minhas emoções aqui está acontecendo algum desequilíbrio, tá? Isso não quer dizer que você é desequilibrada. O que acontece é que muitas pessoas não vão buscar ajuda porque elas vão falar que eu sou desequilibrada, vão falar que eu não consigo. Para de querer resolver os problemas sozinhos, né? Então eu vejo muitas pessoas aí já tá atolada, porque assim, nossa, eu tô com finanças aqui atolada, tô estressada, tô com problema no relacionamento. Aí já vem um monte, atolou. Vai Então, ó, acumulando, quanto mais acumula, mais estresse gera e pior fica. e às vezes, sabe por que acumula? Porque às vezes está com um processo de autossabotagem grande, tem um controlador lá no teto. Você vai medir Exato. o sabotador, está o controlador lá no teto, acha que tem que dar conta de tudo, de todos. Você vai medir o crítico está lá no 14, crítica a si, crítica aos outros, crítica às circunstâncias, entende? Exato. Então, sejam, sabe, trabalhem esse autoconhecimento, façam essa autoanálise, comecem a se ouvir, porque principalmente se você tem uma empresa, o teu negócio ele é resultado de quem você é. Se você não estiver bem, o teu Exatamente. negócio não vai bem. Você não vai conseguir analisar a finança, você não vai conseguir analisar a gestão. Eu não consigo imaginar uma empreendedora ali tendo um ótimo atendimento com o cliente se ela está estressada até aqui de problema. Não mesmo, com certeza não. A gente projeta Não é, aquilo que está Nath? dentro da gente, né? A sua energia Sim, está sem em dúvida. desequilíbrio. Você vai fazer um péssimo atendimento, você vai criar uma porção de animosidade nos seus relacionamentos em casa, no trabalho. O cliente vai ser, ao invés de você achar que o cliente é tudo no seu negócio, você já vai falar que saco atender. Por quê? Porque você dentro está quase que entrando numa estafa, né? Está em desequilíbrio. E tudo isso devido ao mecanismo de autossabotagem, tá? E eles são aí inúmeros, né? O controlador, como a Isa falou, o vítima, são padrões. Eles ganharam esse nome pelo Chamini lá da psicologia, da inteligência positiva, mas não precisa dar o nome, mas é um padrão, o padrão vítima, o padrão controlador, o padrão prestativo, é aquele que também, claro que ser prestativo é bacana, ajudar o outro, mas às vezes eu faço isso, tudo que é no extremo é autossabotador, tudo que no extremo é sabotador, tudo no extremo é sabotador, até realizar demais. O hiperrealizador. Ele quer fazer Exato. tanto, ele quer construir tanto, que ele não tem tempo para ele, para olhar para as coisas. E aí ele fica workaholic e tudo é ali. Aí ele não dá olhar para o relacionamento, de repente está sucumbindo no relacionamento, em casa, a saúde está lá no pé, e ele quer fazer, trabalhar, trabalhar, até que uma hora a natureza é sábia, uma hora ele cai e de repente entra numa estafa, num estado de burnout, né? E vai ter que ser até às vezes hospitalizado. E tudo isso, gente, começa. Eu estava estudando estresse outro dia, assim, me aprofundando, a gente tem fase de estresse. A primeira fase do estresse, ela dá uma energia, a gente fica muito realizador. Você fala, eu tô power, eu sou o cara, eu sou bom demais. Aí no segundo é o alerta. Se você permanecer por muito tempo sem identificar qual é o estressor ou qual é aquele sabotador ali que está te pegando muito no pé, por muito tempo você vai para a estafa, depois você vai para a exaustão, e quando você vê exaustão, que quando você cria doenças por um processo muito grande de sabotagem e de geradora de estresse, tá? E aí, quando vai para a doença física, a gente tem que parar mesmo, porque daí a natureza é sábia, ela mostra no corpo físico, que parece que enquanto está na emoção, enquanto está na mente, a gente não dá muita bola, né? Mas a hora que vem
para dor física, a gente vai buscar socorro, mas não precisa chegar a esse ponto. Vai buscar ajuda de um coach, de um psicoterapeuta, de um Sem psicólogo, dúvida. né? Para cuidar da mente, para cuidar das emoções, para não entrar nesse nível de autossabotagem tão alto a ponto de criar doenças físicas, tá? E Sim, cria mesmo, vai para o corpo, sem vai dúvida. para a física. A Daniela tá dizendo, gente, isso é comigo. Então, Daniela, se chegou até você, agora já não tá mais no teu inconsciente. Então, você já tem conhecimento disso, já sabe um caminho. A gente tá falando para você, vai se cuidar, vai olhar para dentro de você, vai trabalhar isso. A gente tá aqui também para te ajudar. Pode chamar eu, a Nadir, tá? Aceitar a vulnerabilidade, né? Aceitar que temos a nossa vulnerabilidade, isso é força, gente. Aceitar que a gente tem uma crença negativa que quando a gente vai buscar ajuda, a gente é fraco. Não, isso é coragem. Olhar pra gente, reconhecer que a gente tem a nossa vulnerabilidade, isso é força, tá? Não é fraqueza, não. Isso mesmo. Ó, a Cris Castro acabou de entrar aqui. Ela falou: Oi, linda, tudo bem? Obrigada por enviar o link. Ô, Cris, a gente está dizendo aqui sobre a importância da gente se cuidar quando a gente perceber que tem agente estressor, sabe? A gente olhar para dentro da gente, quando a gente perceber que está com processo de autossabotagem. E a Cris também é uma profissional incrível. A Lúcia também é profissional aqui. Então, é importante aí a gente fazer isso. A Cris, eu sei que faz isso, ela sabe que eu faço também, Nadir também, porque isso é muito importante, gente. Se você tem um negócio, se você tem uma empresa, é importante a gente trabalhar isso, a gente procurar outros profissionais também que possam nos ajudar, porque não tem isso, né? Eu falo, assim, tem às vezes a síndrome da Mulher Maravilha, e aí você fica muito tempo com a síndrome da Mulher Maravilha e você acaba vivenciando a síndrome do impostor. Então a gente precisa trabalhar, Exatamente. não é? Então a gente precisa ir trabalhando isso. Ó, a Cris está falando autocompaixão. A Cris tem uns áudios de autocompaixão E a incrível. autocompaixão também é Então, autossabotagem, viu? É a vítima, né? Ó, coitadinha de mim, tudo de ruim acontece comigo. Ó Deus, ó céus, ó azar, né? Essa é o não, sabotador vítima. ela tá falando do autocompaixão que trabalha o mindfulness, né? Trabalhar a Ah, tá, aceitação, tá. O do positivo, a expressão, aceitação. A aceitação, sim, generosidade. isso, aceitar que nós não somos aí a Mulher Maravilha, que a gente tem a nossa força, sim, mas que também temos a vulnerabilidade, né? Isso é Isso. tremendamente positivo, isso é força, isso é força. Não, Cris, não é sobre vítima, não, Cris. É que a gente tá falando sobre os autossabotadores. Ela Ah, tá agora me falou, agora eu não, isso é entendi, força. eu entendi, sim. Uhum. Então, gente, é muito importante, né? Nadir, antes da gente encerrar, eu queria que a gente falasse aí do último ponto, pessoal. Quem quiser ir contribuir, pode contribuir também. A live está muito rica, né? As pessoas estão falando, e isso está ajudando aí a gente conseguir compartilhar, né? O que a gente pode fazer para eliminar a autossabotagem? Se alguém já passou por uma experiência assim e quer compartilhar aqui com a gente, pode falar aqui, tá? Tá, vamos dar algumas dicas, então, o que fazer para criar esse antídoto, né? Diminuir a força dos sabotadores e ampliar a força interna. Já falamos que uma das ferramentas é buscar o autoconhecimento ou conhecimento, leituras. Os problemas se dissipam à luz de conhecimento. Se eu tenho um problema financeiro, eu vou estudar sobre finanças. Se eu estou com problema sobre relacionamento, um bom livro sobre aquele assunto e a ajuda de um profissional mesmo, especialista, tá, gente? Os antídotos, algumas técnicas aí para você acessar o sábio interno. Assim como a gente tem o arquétipo dos sabotadores, os padrões sabotadores, nós temos dentro de nós também o sábio interior. O bom senso, o buscador. O sábio, ele é o arquétipo do buscador. Ele vê que o passado, as experiências são forças, o passado é um professor, nos ensina tudo que a gente viveu, aprendeu. Como eu posso fazer diferente? Ele não fica se lamentando, é o contrário dos sabotadores, né? O sábio interno. E aí como é que eu acesso esse poder do sábio? Tem cinco poderes o sábio. Um deles é a empatia, então fortalecer a nossa empatia com a gente mesmo, ser empático com a gente, ser generoso, é o que a Cris acabou de falar, né? Essa generosidade da empatia, olhar para a gente, cuidar da gente. Eu vou falar de cada um deles: a exploração, a inovação, a navegação e a ação decisiva. São cinco poderes
do sábio interno, para a gente minimizar e até vencer mesmo, eliminar aí totalmente, junto com outras ferramentas, a ação dos sabotadores, né? Então, a empatia é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, entender o outro, olhar pela ótica do outro e, sobretudo, ser empático conosco, porque eu só vou poder ser empática e generosa com o outro se eu for comigo mesmo, cuidar de mim e tal, né? Para a maioria das pessoas, é mais difícil ser empático consigo do que às vezes com o outro. Mas então vamos aí agir bastante com empatia para nós mesmos, tá? O segundo poder do sábio, vamos ver se dá tempo, Isa, de falar os 5 aqui bem rapidamente, né? O segundo poder para a gente ampliar a nossa força interna do sábio, porque o sábio é o antídoto dos sabotadores, tá? É a exploração, a curiosidade, ser uma pessoa curiosa, buscar o novo, uma mente aberta. Mesmo diante de uma crise, eu posso criar. O que eu posso fazer? Eu posso explorar, buscar novas possibilidades, acionando aí a nossa criança curiosa, né? O nosso sábio, ele também é curioso, ele também tem essa pureza da criança, de buscar o novo, essa energia, essa emoção de explorar. Acesse aí o poder da exploração, da curiosidade. Isso é o antídoto também contra aí o sabotador, porque o sabotador, ele trava, ele só tem um olhar para uma coisa, o sábio não, ele é explorador. O terceiro poder é o poder da inovação, do criar. Do que eu estou fazendo hoje, o que eu posso fazer diferente? O que eu posso inovar? O que eu posso melhorar? Quando a gente tem esse olhar também, a gente tira esse olhar da trava, da procrastinação, esse olhar de tudo que eu estou fazendo, o que eu posso fazer diferente? Sair da caixinha, sempre se perguntar qual o modo diferente que eu posso fazer isso que eu estou fazendo hoje, tá? O quarto poder é o poder da navegação. O que é esse poder da navegação? É você olhar para o seu mapa, é tipo uma bússola. Qual é a bússola? São os nossos valores. A Isa já até falou sobre isso, né? Os nossos valores. E tudo que você for fazer, avalie se encaixa dentro dos seus valores. E aí, para você navegar, para você caminhar, para você fazer a sua jornada dentro daquilo que você escolher fazer, norteado pelos seus valores, pelo seu propósito de viver a vida. Por isso que o autoconhecimento é interessante para a gente se conectar com isso, com os nossos valores, que é a nossa bússola, tá? E com o nosso propósito de viver a vida. Isso vai dar um norte para a nossa vida. E você vai andar num caminho que você está escolhendo, que você tem a ver com você, que você está encaixado, tem a ver com seus ideais, com seus princípios. E aí, viver assim, você está vivendo com muito mais prazer do que desprazer, porque o sabotador só nos leva para o desprazer, né? Com isso, a gente vai ter mais clareza do que a gente quer, do propósito, da missão, quem a gente quer ajudar a nós mesmos e a quais as pessoas que eu também quero contribuir. E o quinto poder, são 5 poderes aí, é o poder da decisão. Porque ficar em cima do muro, gente, tem até aquela metáfora, né? Que a pessoa estava em cima do muro, do outro lado era o céu, do lado de cá era o inferno, né? E aí do lado de lá do céu, todos os anjos gritando, pula, pula, fazendo uma festa, e ele lá em cima do muro não pulava. Aí perguntaram pro diabo assim, por que você não faz festa para ele pular pro lado de cá? Tá todo mundo fazendo festa para ele pular pro lado de... Não, porque em cima do muro já é o meu lugar, já é inferno. Em cima do muro já é o inferno. Então, gente, tomara desse, porque desgasta, né, ficar na indecisão. E a indecisão, gente, Sim. é autossabotagem, tá? Então, acionar o poder da decisão, tomar decisão. Se você tem dois caminhos, a gente só pode sofrer enquanto a gente estiver analisando as duas possibilidades. Mas na hora que eu decidir por um, eu esqueço a outra. Aí eu dou foco e energia para aquele que eu escolhi, tá? Então, esse é o quinto poder. Ativar as nossas tomadas de decisões e decidir conectado com os nossos valores, com o nosso propósito. O sábio ativa as energias mentais das decisões. E aí ele direciona e vai adiante. Esses são 5 poderes aí para a gente deixar como algo prático para ajudar a minimizar aí a ação dos sabotadores, da autossabotagem. Porque isso conecta com o sábio interno. São poderes do sábio interno. Que é o antídoto, né, Lisa?
Excelente! Já falamos aí da importância, né, de você ter consciência, parar disso ser inconsciente na sua vida e você ser movido por eles, né? Falamos da questão do autoconhecimento, de você se conectar com aquilo que é importante para você, de você estar alinhada com o seu propósito, né? Ter isso bem claro, porque nada para você quando você está bem alinhada com isso, né, Nardir? Trabalhar esse autoconhecimento constantemente, se cuidar, não deixar chegar aí no topo, né? Para que você vá buscar ajuda, vá buscar um profissional. Isso é fundamental. Você tem total capacidade de fazer isso e principalmente tomar decisão, tá? Eu costumo dizer para as pessoas, né, para os clientes que eu atendo, decida mesmo que seja não decidir naquele momento. Então, se você tiver que ativar esse projeto e esse processo nesse momento, falar assim, olha, nesse momento isso aqui vai ficar aqui, e eu decido que isso fique aqui, está decidido, mas tem que tomar uma decisão, principalmente se você tem um negócio. Não dá pra gente ficar em cima do muro, não dá, tá? Então, até porque isso gera incômodo, gera ansiedade, gera uma série de emoções, né, que não são bacanas aí pra você. Amplia o processo de autossabotagem. Cria uma série de desconforto, né, Isa? Sem dúvida. Então, assim, maravilhoso, né, Nadir? Quero agradecer, né, por essa rica contribuição. Eu tinha certeza que ia ajudar muitas pessoas na carreira, na vida pessoal, no negócio. Eu costumo dizer assim, toda empresa, né, ela é constituída por pessoas. Então, tudo precisa ajudar as pessoas. Eu vi a Fabi comentando, Fabi, eu já disse para você que o que você vê dentro da gente, né, é o que está dentro de você, né? Então, muito obrigada, né? Gratidão aí, tá? Muito obrigada por estar aqui com a gente e gratidão pelo teu reconhecimento e eu sei que tudo está dentro de você. Thalita batendo palma, né? A Thaís dando parabéns. A Márcia entrou, teremos uma live com a Márcia, imperdível. Veja o calendário das lives, tá? Dessas semanas aí, já tá aí no meu feed. Ela colocou valorizar o que lhe foi dado por direito divino, a expansão da consciência. Nossa, Márcia. Fazer maravilhoso. Ô, Isa, eu acho que esse assunto, como você falou no início, eu estudei bastante, né? Já estudei, gostava muito de crença. Pode falar tá no ar aí meu curso online. Com a pandemia, a gente está saindo de uma quarentena. Eu estou fazendo lá um valor super acessível para que realmente contribuir com as pessoas, porque os sabotadores têm tirado as pessoas do foco aí com a quarentena, aumentou o nível de ansiedade, o medo também pairou por muito tempo aí e ampliou na maioria das pessoas. Então, com o objetivo de cumprir a minha missão, está lá por um valor bem acessível, é só me mandar um direct, eu já mando o link e adquiram aí nesse valor super acessível, são mais de 10 horas. Hoje um processo de coaching de 10 horas, 10 sessões, está aí de 3 a 5 mil reais, mas eu fiz lá no valor muito acessível, tá? Tá menos de um cafezinho por dia. E você vai ter mais de 10 horas para saber de crença, para saber de mecanismos sabotadores. Tem lá várias estratégias para ajudar a minimizar os sabotadores, para vencer aí as crenças limitantes. Então, aproveitem, oportunidade é como nascer do sol. Se a gente perder, ele vai passar e depois a gente não usufrui, né? Não vê. Aproveitem e também depois eu vou deixar no link, tá? Eu vou colocar aqui no link, ficar salvo. Quando salvar, eu deixo aqui disponível. Pessoal, sigam a Nadir, tá bom? Sigam o Instagram dela, ela sempre tá compartilhando muito conteúdo rico também. É uma excelente profissional que eu indico assim, ó, de olhos fechados, tá vendo? Amo ela, minha parceirona, tá? E eu quero que vocês estejam aqui com a gente, que em breve aí eu vou abrir as inscrições da Masterclass, uma aula online gratuita, para você fazer aí esse negócio decolar, né? Tirar isso do papel, parar de patinar. Vai ser dia 27 de agosto, às 19 horas, já salva aí no seu agenda, tá bom? Isso aí, gente. Um grande beijo aí pra vocês. Power. Vai lá e acompanha também a Isa aí, todas as suas programações, tem muita coisa boa aí para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Isa. Gratidão aí, tá? Pela parceria. Obrigada, Nadir.